estruturas nos Estados Unidos, elas são excelentes, né? Isso é incontestável. E aí, então, além do Flamengo receber todo esse suporte de qualidade de trabalho, tô falando dos atletas ali, tem essa parte também, esse ponto interessante, ô Pedrosa, não pensando nos atletas e sim na marca Flamengo, na internacionalização dessa marca, que é hoje um grande objetivo de vários clubes, Fluminense, Botafogo, Vasco e, obviamente, também o Flamengo, e isso é, de fato, muito interessante. A gente viu o último jogo do Flamengo, tinha mais torcedor do Flamengo do que do Orlando. Sem dúvida, a gente sabe que a torcida do Flamengo é mundial e a gente tem que fazer um trabalho assim mesmo, por quê? Porque o futebol brasileiro nos últimos 20, nos últimos 30 anos, apesar de ser muito bom, o Brasil ser encarado como país do futebol, o futebol brasileiro ele demorou para se profissionalizar, para entrar de fato no século XXI. Então esse trabalho tem sido feito de forma muito bem feita pelo Flamengo. Eu acho que falar de Flamengo e Brasil no mundo inteiro você conhece, mas uma coisa é você conhecer o nome, outra coisa é você realmente conhecer os jogadores, entender o que aquele clube é, o que aquele clube representa. Então acho que para o Flamengo isso aí foi muito importante, mas eu vou além disso, quando o time faz uma pré-temporada dessa maneira, é uma oportunidade para o Tite, por exemplo, conhecer esses atletas mais a fundo, ter tempo para conversar com cada atleta, e não é só no dia a dia, é estar ali o tempo inteiro, é como se fosse uma grande concentração. Então eu acho que isso aí ajuda muito, até vi o Arrascaeta outro dia falando sobre essa união do grupo, um lutando pelo outro, e isso também é muito importante. O Arrascaeta revelou nessa entrevista coletiva que o Pedrosa mencionou agora, que teve até churrasco. Isso é importante para o grupo ficar unido, porque de fato isso é importante, ter uma boa relação. Algo que na última temporada a gente não conseguiu ver. Inclusive jogadores brigando no ninho do urubu, que foi o caso do Varela e do Gerson. Agora você já consegue enxergar um ambiente muito melhor para você trabalhar. Não tem jeito. O jogador de futebol ele é ser humano, tal como a gente. Se não tiver um bom ambiente, perfeito, o cara não vai render da melhor maneira possível. E a gente pôde ver, pelo menos, eu vi muita sinceridade na entrevista do Arrascaeta. Ontem também o Tite falou sobre isso. E a gente vê um bom ambiente. Agora, eu repito, gente, isso quer dizer que a bola vai entrar, que o Flamengo vai ser campeão de tudo? Não, mas a chance de ganhar é muito maior do que foi na temporada passada. A gente viu em 2023 que o Flamengo começou tudo errado. E quando você começa mal, termina mal. Dessa vez está sendo diferente, está terminando bem. Inclusive, uma informação, a ida do Vinha aos Estados Unidos foi de propósito, é justamente para o torcedor de lá, que está acompanhando o dia a dia do Flamengo, poder ver um reforço de perto. Tanto é que ele retornou ao Rio de Janeiro no domingo. Ele veio antes da delegação, ele poderia ter vindo direto. Mas não, o Flamengo montou essa logística especial para ele, justamente por causa disso, para aproximar o torcedor rubro-negro de lá, que está acompanhando o dia a dia em Orlando, e ver também um reforço de perto. Foi uma oportunidade bacana também. Se a gente fala de torcedor que fica com saudade sendo off-Rio, imagina off-Brasil, Lucas Pedrosa. Isso é verdade. Eu vejo pelo Botafogo, tem várias torcidas, inclusive nos Estados Unidos, e fico pensando, eles se juntam, todo jogo, eles organizam, porque quando você mora fora do seu país, já bate uma saudade natural da sua cultura, da sua família, das suas raízes. E quando, mesmo que você esteja super adaptado ao lugar, que eu acho que é a maioria, e quando você tem, além disso, quando você tem uma paixão muito grande pelo seu clube, você também sente nessa nossa rotina de pegar o dia, ir até o estádio, tomar uma com seus amigos e conversar, depois entrar no estádio ou juntar num barzinho. E é isso que essas torcidas de fora do Brasil fazem. E pro jogador de futebol, traz aquele Victoria's Secret que eles gostam. Bota aquela bolsa da Louis Vuitton embaixo do braço. Compra uma nova. Conhece o Mickey. Conhece o Mickey. E você falou de família, o Flamengo deu a possibilidade de um jogador, se quiser, levar a família para lá. Óbvio que não no mesmo avião, mas enfim, a gente pôde ver vários jogadores levando a família lá. Eles ficavam no hotel? Ficavam no hotel separado, alguns. Porque o Flamengo teve dia de folga, eventualmente, se não me engano, foram 2 dias de folga. E aí eles puderam curtir com familiares. Aquele jogador que queria ter o familiar. Se o cara quisesse ficar mais concentrado, longe da família, tinha a opção de não levar. Mas o Flamengo deu essa possibilidade também. Ou seja, um ambiente maravilhoso. Quando eu falo descolar da família, Pedrosa, eu não falo não olhar a família. Eu falo dormir num hotel, ter uma noite de sono completa, porque eu tenho filha pequena. Claro. Eu sei que se meu marido fosse um atleta ou eu não dorme a noite inteira, gente. Claro. É mãe. É isso, Venê. Inclusive, então, na última Copa do Mundo, a gente Ah. discutiu isso aqui. Vocês vão se recordar quando o Paquetá largou o treino e foi atender o filho ou a filha, enfim, desculpa, eu não lembro agora, que estava chorando. Eu, na ocasião, eu não gostei disso, acho errado.
O cara parar o treino para poder atender a família. Nesse caso aí, a família não chegou perto do treinamento. É muito no dia a dia da folga ali que eles tinham nos Estados Unidos. Você queria falar algo sobre a Victoria's Secret? Não, ou a gente pode mudar o assunto? Eu só ia falar que quando esses torcedores moram fora do país e eles se encontram para ver os jogos, é uma parte do Brasil que eles levam para lá. Então essa comunhão é muito importante. Só isso que eu ia falar mesmo. Vene Casagrande, tem novidade sobre o Mateuzinho, Vene Casagrande? Tem novidade. Tá mais pro Botafogo, tá mais pro... Tem novidade mesmo? Tá mais Depende pro do ponto de vista. Do ponto de vista do jogador, tá mais pro Corinthians. Do ponto de vista do Flamengo, tá mais pro Botafogo. E aí você vai me perguntar... Tá o mesmo que ontem? Ou mudou alguma coisinha? O que mudou é o seguinte, os jogadores, os empresários do jogador avisaram o Flamengo. Beleza, se não for no Corinthians, a gente prefere ficar no Flamengo. E não é nada pessoal contra o Botafogo. Vamos explicar isso. O Mateuzinho, querendo ou não, ele ficou uma semana no Corinthians. Ele conheceu os novos companheiros, ele conheceu Mano Menezes, ele conheceu Fagner, que é um jogador da posição dele, que ele admira pra caramba, e ele queria trabalhar com Fagner. Ele ficou uma semana vivendo o ambiente do Corinthians, inclusive assistiu ao jogo nas arquibancadas. Volta pro Flamengo. Beleza, não teve acordo entre Flamengo e Corinthians. Vem o Botafogo, faz uma proposta. O Corinthians iguala a proposta. O Flamengo, pela questão de relacionamento, que não gostou da postura do Corinthians, não quer fazer negócio com o Corinthians, quer fazer negócio com o Botafogo, até pelo John Tex e o Rodolfo Landim, que a gente sabe que eles são muito próximos. Mas aí, na noite de ontem, a gente até publicou isso nas redes sociais, os jogadores e os empresários viraram pro Flamengo e falaram, beleza, se não for pro Corinthians, a gente também não quer fazer no Botafogo, a gente prefere ficar aqui no Flamengo. E aí tá esse entrave, esse impasse. Eu vou dar minha opinião, eu acho que nesse caso o Flamengo poderia abrir uma exceção e voltar a negociar com o Corinthians. Porque tem que ver o lado pessoal do jogador também. Né, Pedrosa, nada isso. contra o Botafogo, eu no lugar dele eu também queria ir pro Corinthians, porque se ele ficou uma semana lá, viveu o ambiente, ele com certeza viu que ele pode render com a camisa do Corinthians, ainda tem o fator do pai dele, que é torcedor de nascença do Corinthians, então, cara, assim, envolve muita coisa. Acho que nesse ponto, o Flamengo poderia voltar a negociar com o Corinthians, até porque o Corinthians igualou a proposta do Botafogo. E assim, na verdade tem dois pontos aí, eu acho interessante, Pedrosa, realmente a questão do pai dele ser corintiano, mas eu acho que muito além disso, é a questão de tudo que ele já viveu no início da temporada, vivendo o Corinthians. Sim. Mas quem coloca ele nessa situação constrangedora não é o Flamengo, é o próprio Corinthians, né? Exato. Então é uma situação muito delicada até do contato entre Corinthians e Flamengo. É muito delicado isso, né? A gente falou do Flamengo, a gente falou do Corinthians, falamos do Mateuzinho e não falamos do Botafogo. Se eu fosse o Botafogo, eu jamais contrataria o Mateuzinho. Ele não quer jogar no Botafogo, isso tá claro. Por que eu vou insistir no atleta que quer jogar em outro clube? Ele não quer jogar no Botafogo, ele prefere ir para o Corinthians e se ele não for para o Corinthians, ele prefere ficar no Flamengo. Ou seja, o Botafogo nem é opção para ele. Pelo lado do Botafogo, se eu fosse o John Textor, eu jamais insistiria nessa contratação. Por que eu vou trazer um atleta que não quer jogar no meu clube? Por quê? Qual é o motivo disso? O Botafogo não tem 4 milhões de euros para poder buscar outro lateral direito? É claro que tem. É um valor alto, É um valor alto, inclusive, é um ótimo valor para um lateral. Então por que insistir num jogador que não quer jogar no seu time? Eu não consigo entender a cabeça do John Textor. E não é nem por 100%. 4 milhões de euros por 60%. Eu não consigo entender. Proporcionalmente falando, sou péssimo em matemática, mas proporcionalmente falando, amigo. daria quanto? E vou mais falar... de 100% daria mais de 25 milhões de E reais. posso usar a mesma coisa pro Luiz Henrique. O Luiz Henrique, se quisesse jogar no Botafogo, já estava aqui no Rio de Janeiro. É, isso aí. Ponto. O que não há nenhuma dificuldade de adaptação. Ficar insistindo em jogador que não quer jogar no seu time por pura birra, pô, pelo amor de Deus. Paradoxo que a gente vive, hein? Mateuzinho, terceira opção no Flamengo, Corinthians e Botafogo brigando por ele. Pois é, mas isso não é algo muito incomum no futebol. E sendo que ele ainda recusou o Red Bull Bragantino antes dessa história toda, ainda teve isso. Isso, e conversamos aqui, você achou que ele não deveria recusar, isso. O Pedrosa diz que entende, o lado dele escolheu o Corinthians. A enquete de hoje é sobre isso, inclusive, qual deve ser o destino do Mateuzinho após a novela envolvendo a sua transferência. Volta lá. Gente, me deu um raio de gagueira agora, vocês viram? Bateu um raio aqui, pum. Você viu, Vene? Vai pro Botafogo, vai pro Corinthians, fica no Flamengo. Eu quero saber uma coisa. Lá no Twitter, Vene, eu vi uns torcedores rubro-negros falando assim, caramba, o torcedor tinha que torcer pra ele ir pro Botafogo. Porque no Botafogo, o que a gente entende é que vai ter um pagamento
que o jogador vai estar com tudo ali, um mecanismo de pagamento certinho, vai ter uma certeza, né, financeira pro clube. Mas se fosse o Corinthians também teria essa certeza, porque o Flamengo não ia negociar sem uma garantia bancária, sem um pagamento à vista. Não joga pra perder, né, Benê? Não vai dar esse mole, seria uma negociação que o Flamengo ia fazer com o Corinthians, beleza, o Corinthians faz com você, mas tem que ser igual o Botafogo aqui também, a forma de pagamento. Eu acho que nesse lado, eu vou discordar, já falei aqui, eu acho que nesse lado o Flamengo poderia abrir uma exceção e voltar a negociar com o Corinthians pensando no lado pessoal. Ou fica com um jogador, terceira opção, e deixa o jogador tentar brigar por uma vaga no time do Flamengo. Particularmente, acho que ele pode brigar por uma vaga sendo reserva do Varela. Ali sendo o reserva, entrando na vaga do Wesley. Você não acha que o Varela será o titular em breve? Eu então, acho que pra mim hoje é titular. Então acho que ele pode brigar por uma vaga com o Wesley para ser reserva. E você, porque de Pedro? fato são dois jogadores que têm o mesmo perfil. Se eu fosse o Tite, eu jamais liberaria o Mateuzinho. Eu acho o Mateuzinho um bom jogador. Eu acho que ele seria o reserva para poder brigar com o Varela, inclusive. Para ser honesto com você, Fernanda, entre os três eu prefiro o Mateuzinho. Eu acho que o Wesley é mais novo, que teve uma primeira temporada que não é culpa dele a oscilação, muito pelo contrário, foi um processo que foi mal feito nessa situação, porque o Flamengo não tinha um lateral direito. Então, pra mim, se fosse pra emprestar alguém, seria o Wesley. E aí o Varela, que já tem mais experiência, ficaria no elenco, e o Mateuzinho também. Eu, pelo que eu entendo de futebol, pelo que eu já vi, acho o Wesley que tem muito potencial, mas não é um jogador pronto para assumir a titularidade do Flamengo. Acho o Varela um jogador limitado, bom, mas limitado, para mim não é para ser titular. E dentre essas opções, eu acho que o Mateuzinho seria uma opção melhor para ser o titular do Flamengo. Mas repito, jogador que não quer ir pro clube, não tem por que o clube ficar insistindo. Não faz sentido, isso é loucura. Tem um caso no Vasco da Gama, que é o caso que a gente já discutiu aqui várias vezes. O Luco Orediano veio pro Vasco da Gama sem querer vir. Ele veio porque ele foi convencido financeiramente. E o que o Botafogo tá tentando fazer com o Luiz Henrique e com o Mateuzinho é convencê-los financeiramente. Só que para esses caras o dinheiro importa, só que se eles não estiverem bem, se eles não estiverem felizes, se eles não estiverem confortáveis, não adianta, eles não rendem. Porque, como a gente falou aqui, jogador é ser humano. Pois é muito difícil você pegar um jogador e colocar ele numa situação delicada e ele render bem, né? A gente pode até dizer aqui numa situação parecida do ano passado. O Luiz Henrique, ele ia pro Flamengo, lembra? Sim, claro. O pai dele ficou todo feliz, disse que o pai dele falou que era Flamengo, não me lembro, alguma coisa assim, realização. Mesmo papo. E aí o John entra na conversa e traz o Luiz de volta, já que ele nasceu no Botafogo, na base do Botafogo, ali já no finalzinho, antes de ir pro Olympique, lá na França. Ele chega, ele até faz em alguns momentos um bom ano, mas com muita irregularidade, assim, com muitas partidas boas e outras bem mais ou menos para menos, sabe? Então, assim, dificilmente você pega um jogador com uma capacidade altíssima de se adaptar a um lugar em que ele não queria estar ali. Eu não tô dizendo que esse cara falou que não quer jogar no Botafogo. Isso tem que ficar nítido e ele claro não que disse não é nada isso. contra o Botafogo. E ele não disse isso. Gente, ele é o mesmo prefere caso o do João Corinthians Gomes. por Prioridade, tudo. não é culpa dele. Isso. Lembra do João Gomes ano passado? Que o John Tex também tentou. Não foi nada também contra o Lyon. É porque ele já tinha uma palavra... É isso. E no Perfeito. caso do Mateuzinho, ele também entende que tem que dar prioridade ao Corinthians por tudo que ele já viveu em uma semana. Ele conheceu o clube, gente. Não tem como. Eu, no lugar dele, talvez teria a mesma reação. Agora, em relação ao que o Flamengo está fazendo com ele, eu acho certo em colocar para jogar. Porque se ele tem contrato, tem seu salário em dia, tanto o Mateuzinho quanto o Thiago Maia, dois jogadores que estavam próximos de sair, tem que jogar. E foi o que eu defendi no caso do Orediano também. Tá infeliz, tá insatisfeito? Beleza, manda seu empresário trazer uma proposta boa pro clube. Enquanto isso, você serve ao Flamengo ou serve ao Vasco. Benê, não faz isso. Explicar a piada que o É isso aí, galera. Espero ter gostado do vídeo. Informação importante. Além do Mateuzinho, né, que quer ir pro Corinthians, mas saiu agora há pouco a notícia que o negócio melou de vez. Agora bateu o pé, não quer ir nem mais pro Corinthians, nem quer ir mais pro Botafogo, já que o Flamengo tá insistindo em levar ele pro Botafogo, ele também não vai mais pra nenhum canto. E vai permanecer no Flamengo. Agora vamos ver como é que o Tite vai aproveitar ele, né? Já que o próprio treinador falou em várias coletivas, né, seguida, que só quer 2 jogadores por posição. Vamos ver como é que ele vai fazer. Se vão levar ele pro Sub-20, né? Pra aproveitar ele no Sub-20, ou se ele vai voltar pro profissional e ficar aí na reserva da reserva, né? Vamos ver como vai acontecer com o Mateuzinho. Outra informação também é que o zagueiro Pablo, né, que também estava fora da pré-temporada lá nos Estados Unidos, ficou com o time Sub-20, inclusive jogou até contra a Portuguesa, foi uma partida mais ou menos, ele, Thiago Maia, a partida horrível, bem dizer, né, com o Mateuzinho também junto.
não está sendo aproveitado e o Corinthians tá querendo o jogador por empréstimo. Caso não dê certo a questão do empréstimo, né, junto ao Flamengo, o Corinthians pretende comprar o jogador de forma integral, né? Agora vamos ver como é que vai fazer. Já que azedou, né, as relações entre Flamengo e Corinthians, depois de aquela nota emitida pelo presidente do Corinthians. Isso complicou um pouco, né, a situação, tanto do Mateuzinho como do próprio Pablo agora. E o Flamengo vai querer isso de forma, né, com compensação bancária, para não levar calote, já que a fama do Corinthians não anda muito bem, né? Mas coloca nos comentários, tá certo, para vocês. Teve também a questão da polêmica, né, que saiu ontem as imagens do envolvendo Marco Braz, o torcedor lá no shopping. Pelas imagens a gente viu que o Marco Braz mentiu na coletiva que ele fez no próprio Flamengo, usando o Flamengo, fez a coletiva. E mentiu, né? Nas imagens disse que estava com a filha e tudo mais, a gente viu nas imagens que não era. Ele correu atrás do torcedor e baixou o cacete, bem dizer, né? O torcedor. Eu não concordo com nenhuma atitude nem do Marco Braz, nem com o próprio torcedor, né? Tem que saber separar as coisas. Uma coisa é você estar no clube, outra coisa é você estar no shopping com sua família, passeando e tudo mais. Tem que saber separar, né? A hora para tudo, para cobrar, a hora para todas as coisas. O torcedor fez errado em cobrar ele naquele momento, ainda mais ele em família. Embora não esteja com a filha naquele momento, mas ele estava uma questão particular, né? Tava aproveitando lá no shopping, tem que saber separar as coisas. Eu tava errado em cobrar e o Marco Braz também tava errado em agredir o torcedor e ainda mais mentir depois, né? Mas vida que segue. Vamos ver como é que vai ficar essa situação aí, já que o Rodolfo Landim não tira ele de jeito nenhum, né? Do clube, é um aliado do Rodolfo Landim, entra para as eleições, aí ninguém sabe como é que vai ficar depois dessa situação aí, depois dessas imagens. Com certeza vai ter outra repercussão aí no Fantástico essa semana, com certeza, né? Já que a mídia é anti-Flamengo. Mas vamos ver como é que vai ficar nessa situação. Mas coloca nos comentários, certo? Opinião de vocês. Logo mais vai ter Flamengo e Sampaio Corrêa, né? Inclusive já saiu até a escalação aqui, passar aqui para vocês. Temos surpresa na escalação. O Flamengo vai poupar alguns jogadores para o clássico de domingo contra o Vasco. Lembrando que o clássico vai ser domingo às 7h10 da noite. Todos os ingressos, bem dizer, esgotados já. Tem poucos ingressos, né? Mas bem também esgotados já. Saiu aqui a escalação, né? Que vai enfrentar o Sampaio Corrêa logo mais. Goleiro Rossi, zagueiros Léo Pereira e Davi Luiz. Laterais Wesley e Ailton Lucas. Ele poupou aqui o Varela. Volante Pulgar e Gerson. Meio campo Dela Cruz e o Arrascaeta. E no ataque poupou aí o Everton Cebolinha. E o Luiz Araújo. Vai ter Bruno Henrique e Gabigol, né? A dupla de sempre que conquistou muito título pelo Flamengo, né? Inclusive 2019. Uma dupla aí que já se conhece em campo, bem entrosada, né? Já conhece cada um. Tanto o Bruno Henrique como o Gabigol já conhece cada parte do campo onde seu amigo tá. E isso facilita bastante, né? Esperamos que o jogo de hoje eles voltem a jogar bem e volte a ser aquele Flamengo de antes, né? Com os dois em campo. Mas coloca os comentários certos, a opinião de vocês. E também coloca o palpite pro jogo de hoje, tá bom? Créditos e direitos autorais SBT Brasil. Créditos e direitos autorais SBT Sport. O link vai estar na descrição, tá bom? Valeu.